Olá, sejam todos muito bem-vindos à série de live Desmascarando da Cerebral Influencer. E o nosso tema de hoje é obesidade. Então, eu vou convidar aqui o Dr. Leandro, que vai conversar conosco essa noite. Ele é gastro e faz cirurgia bariátrica e a gente vai conversar então um pouquinho sobre a obesidade, sobre a diferença entre estar obeso e estar acima do peso, e vamos falar também sobre a cirurgia bariátrica. Olá, tudo bom? Olá, Boa tudo bem? noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite para você também. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Eu separei para nós aqui algumas perguntas para te fazer essa noite, mas também deixei em aberto para se o pessoal quiser mandar alguma coisa, enfim, para que a gente possa conversar. Perfeito. E eu queria, para começar, que você falasse então um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, um pouquinho sobre a sua história para nós. Perfeito. Eu sou médico, sou formado em 2004. Eu formei em Pouso Alegre, Minas Gerais. Lá eu fiz residência de cirurgia geral. Depois eu vim para São Paulo, fiz residência de cirurgia do aparelho digestivo, na Beneficência Portuguesa. E meu pai, o Dr. Luiz Carlos, começou o Instituto Castro e já desde 1983. E eu entrei no instituto quando eu voltei para São Paulo em 2007. Meu pai já fazia cirurgia de obesidade e eu acompanhava ele desde o início dos anos 2000. Então eu entrei na faculdade em 99, meu pai começou a fazer cirurgia bariátrica entre 99 e 2000. Então eu vim acompanhando e a cirurgia de obesidade foi o que tomou um grande espaço nosso nos últimos anos. Hoje, embora nós somos gastrocirurgiões, então fazemos toda a parte de gastrocirurgia, cirurgia oncológica, eu diria que 50% do nosso movimento hoje é a cirurgia bariátrica, que Tá. tomou um grande espaço hoje em dia, né? Por causa da obesidade está se tornando cada vez mais uma doença muito grave, né? Então, na verdade, o número de pessoas obesas tem aumentado ao longo dos anos, e isso se deve provavelmente à nossa questão alimentar, muito. Olha, nós tivemos mudanças de hábitos e comportamento nos últimos anos que foi muito importante. Primeiro, a nossa comida está se tornando cada vez mais calórica. Parece que não, mas antigamente a gente tinha mais horários para comer. Hoje, basicamente, a gente come em todos os horários. Então, não é distante hoje pessoas fazerem muitas refeições ao dia e beliscar entre as refeições. Nós tivemos um grande aumento do número de líquidos extremamente calóricos, como consumo de sucos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, doces, e nós fomos ficando cada vez mais sedentários. A tecnologia está nos permitindo ficar cada vez mais sedentários, né? É o que nós estamos vendo diretamente na pandemia. Todo mundo parou de fazer atividade física. Você consegue hoje comprar basicamente tudo pelo telefone, mandar entregar em casa. Então, se você quiser hoje simplesmente sentar na sua cama e pedir um prato de comida, ela vem quentinha, você só tem que ir até a porta, pegar e trazer para dentro. Não fazendo atividade física, a obesidade está aí. Ela é marcante. O número de pessoas que ganharam peso durante a pandemia, durante todo esse recesso, hoje é muito grande. Não que ficaram obesos, mas Uhum. basicamente todo mundo ganhou alguns quilinhos nessa história da pandemia, né? A gente também parou de sair de casa e com isso também até as pessoas que andavam, né, para chegar até seu trabalho, porque às vezes a pessoa tinha que usar um transporte público, deixou de usar, ou então parava o carro um pouquinho mais longe, acabava tendo essa caminhada, e hoje também não está fazendo, que bem ou mal, se você faz isso todo dia, não deixa de ser um exercício. Subir e descer escada Sem também, dúvida que às nenhuma. vezes você trabalha em um lugar que tem escada, enfim. Fora, de novo, a petiscação que a gente acaba fazendo, né? Por exemplo, você passa a tarde inteira trabalhando numa empresa, muitas vezes você tem um horário que você faz até um lanche, né, no meio da tarde.
Mas quando você está de home office, por exemplo, você tem acesso à sua geladeira a hora que você quiser. Você deu uma passadinha ali, passei, peguei alguma coisinha. Alguém estava comendo do lado aqui do meu lado, né? Eu peguei também. Não era comum. Eu fiquei os primeiros dias aqui em casa, os meninos estavam sentados comendo bolacha no sofá, você acabava comendo junto. Coisa que, se você estiver trabalhando, você acaba não fazendo. Então, você diminui muito a atividade física, aumenta o consumo, muitas vezes, desses alimentos mais calóricos. O fato fundamental é que você ganha peso, né? E qual que é a principal diferença entre estar acima do peso e ter uma obesidade? Veja, a gente separa hoje em graus de peso, né? Nós temos mais ou menos uma classificação. Nós usamos muito um índice que é o IMC, que é o índice de massa corpórea, por ser muito simplista. Qualquer um consegue pegar agora a calculadora de casa e calcular o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, que é basicamente quanto de peso você tem por metro quadrado de corpo, né? Porque é assim que a gente consegue comparar, por exemplo, uma pessoa de 1,90 m com uma pessoa de 1,60 m. Então, quem realmente é mais pesado? Porque só o fato de você ter 1,90 m já faria de você mais pesado que uma pessoa de 1,60 m. Por isso que você vai dividir por metro ao quadrado. Nessa escala, nós traduzimos que do IMC 20 ao 25, você é uma pessoa normal. Do 25 ao 30, você tem um sobrepeso. Do 30 ao 35, obesidade grau 1. Do 35 ao 40, obesidade grau 2, e assim por diante. É mais uma classificação didático. O fato é que toda vez que a gente ganha peso, toda vez que você acumula gordura, a gordura no nosso organismo, ela vai ser como se fosse um patógeno, ela traz algumas consequências, desde o simples fato dela ser inflamatória, então ela pode trazer doenças inflamatórias, como pressão alta, diabetes, colesterol, triglicéridos, como o aumento de carga. Então, o aumento de peso, muitas vezes vai trazer desde distúrbios cardíacos, com aumento da massa cardíaca para bombear sangue para esse corpo, a sobrecarga em todos os ossos do corpo. Então, você vai sobrecarregar as articulações de uma maneira geral, causando problemas ortopédicos. Então, assim, estar acima do peso, em termos de gordura, então, o ganho de massa em cima de gordura, vai ser sempre ruim para o indivíduo. Lógico que um sobrepeso é uma coisa, uma obesidade, quer dizer, um sobrepeso cada vez maior é outra coisa. E, logicamente, quanto maior o sobrepeso, pior é para o indivíduo, né? Tá, então toda essa questão que a gente tem falado hoje tem a ver com saúde mesmo, né? Sem dúvida O nenhuma. estar acima do peso tem a ver com saúde. Mas Sem dúvida existem nenhuma. pessoas obesas que são saudáveis, que de repente não têm nenhuma dessas patologias? O fato dela não ter nenhuma doença diagnosticada, como a pressão alta, diabetes, não faz dele uma pessoa saudável. Uma pessoa que está acima do peso, como eu te falei, ela pode estar sobrecarregando todas as articulações do corpo. Então ele vai ter ali um grau de artrose no joelho maior do que a idade dele. Então, não, no meu ponto de vista, não tem nenhuma pessoa que esteja acima do peso e que seja saudável. Salve se você falar que... Por que esse IMC às vezes é falho? Porque se você pegar uma pessoa com uma massa muscular realmente muito grande, você vai falar assim, nossa, ele está com IMC alto, mas ele não é. Então, se pegar uma pessoa muito musculosa, eu dava muito exemplo do Mike Tyson, que na época que ele era boxeador, ele pesava 98 quilos para uma pessoa que tem 1,78 m. Ou seja, se você calculasse o IMC dele, dava ali já entrando na obesidade. Não era. Ele tinha massa, percentual de gordura corporal muito baixo. Por exemplo, se a gente usar o percentual de gordura corporal, que hoje a gente vê nessas balanças de bioimpedanciometria com muita facilidade hoje, ele é muito mais fidedigno a dizer quem realmente é gordinho, quem realmente é magrinho. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que a hora que você vai olhar, ela tem lá 1,60 m, pesa 60 quilos, mas você vai olhar o percentual de gordura corporal, está acima de 30%, 35%. O que essa pessoa tem que fazer? Ganhar massa muscular. Não é nem tanto perder gordura, embora ela possa até se comportar quase como uma obesidade, porque ela tem excesso de gordura, ou seja, ela tem excesso de atividades inflamatórias. Então, a obesidade, no nosso ponto de vista, o sobrepeso, a obesidade, ele sempre é prejudicial à saúde. Isso ele nunca vai ser bom.
Então é sempre bom a gente eliminar a gordurinha que for em excesso. E existe algum fator genético ligado à obesidade ou ao peso mais elevado do indivíduo? Olha, não há nenhuma comprovação. Até hoje não existe nada que a gente possa falar assim, olha, achamos um gene aqui que se você tem, você é obeso. A gente vê desde, se a gente estuda pela história da humanidade, a gente vê que o ser humano, o Homo sapiens, ele se desenvolveu durante milhares de anos para um ambiente onde a comida era escassa, onde o homem saía para caçar, o homem não sabia o que ele ia comer, ele não comia várias vezes ao dia, ele tinha atividade física. Então, o nosso organismo ele foi se construindo geneticamente a esse modelo de ambiente. O que nós fizemos foi uma mudança do ambiente. Hoje a comida tem bastante, talvez tirando salvaguarda que a gente gostaria que todo mundo tivesse alimentado, mas a comida no nosso meio, no meio do obeso, é uma comida que tem alguma fartura, né? E nós fomos ficando cada vez mais sedentários, ou seja, nós fizemos uma mudança ambiental e nós estamos tentando readaptar o nosso corpo a esse tipo de mudança ambiental. E muitas vezes, talvez o que a gente veja é que essa obesidade ela não esteja tão incluída nesse novo perfil ambiental que nós vivemos. Então, eu acredito que sim, exista genética, exista coisas na genética que vão explicar o fato, por exemplo, de você sentar com um amigo seu, que tem basicamente a mesma idade, tem a mesma altura, e vocês sentarem para comer o mesmo tipo de alimento e você ganhar mais peso e seu amigo não ganhar. Mas, assim, oficialmente na medicina não existe nenhuma identificação genética dada à obesidade. Não tem nenhum gene realmente separado que fale, olha, esse aqui é o gene da obesidade, esse tipo de coisa. Ainda não foi comprovado. Tá. Talvez seria mais uma questão ambiental, né? De da onde aquele sujeito está inserido, se aquela família já tem aquele tipo de hábito, e aí talvez aquele sujeito vai se habituar àquele tipo de alimentação, que vai levar isso para a família dele, e assim vai indo, e talvez por isso que a gente note que, às vezes, entre famílias é mais fácil, né? Que o pai, a mãe, os filhos tenham obesidade. Sem dúvida nenhuma, o fator ambiental é o mais importante. Tanto é que quando nós fazemos uma cirurgia de obesidade, por mais que a gente molde o tamanho do estômago ou o tamanho do intestino do indivíduo, o que ele mais precisa moldar é justamente os hábitos dele, né? É o ambiente onde ele está que precisa ser moldado. Por isso que nós fazemos cirurgia de obesidade e tem pessoas que têm excelentes resultados e vai ter pessoas que voltaram a ganhar peso, porque não mudaram o ambiente onde ele está, ele voltou a comer e tal. Quando nós vemos famílias, veja, toda vez que você tem dentro da sua casa pessoas que consomem refrigerantes, pessoas que consomem fast foods, tem uma alimentação um pouco mais calórica, isso você está passando, né? Para os seus filhos, para as pessoas que vão em volta daquela família. Então, por isso, talvez a gente veja tantas famílias onde a família inteira, muitas vezes, tem algum grau de obesidade. Tem genética envolvida? Provavelmente tem. Não está comprovado, mas provavelmente tem. Mas, sem dúvida nenhuma, o ambiente é o ponto mais importante deles, porque daí você, inclusive, explicaria uma família toda de pessoas obesas, que tem toda essa alimentação, e aí, de repente, você encontra uma pessoa lá que é magrinha. Mas quando você vai ver, ele vive diferente dos outros que estão ali, muitas vezes, dentro daquela casa. Então, o ambiente talvez seja o ponto mais crucial para a obesidade, né? Você fazer essa alteração. Perfeito. Quando a gente escuta as notícias com relação à pandemia e ao Covid, alguns noticiários apontam que a obesidade é um fator de risco para o agravamento da doença. Isso confere, não confere, é Sim, verdade, não é? isto confere. Tem alguns trabalhos já de Nova York mostrando que a principal causa da mortalidade foi a obesidade, né? Assim, o principal fator de risco ali relacionado à morte, principalmente de homens, foi o excesso de peso. Então, a obesidade, ela realmente vai impactar muito em cima do Covid. E aí, nós não temos dados reais de toda a pandemia. Veja que nós estamos aí lutando para ter dados
de uma maneira geral, de quantas pessoas realmente estão morrendo, quem está morrendo de Covid, quem está morrendo com Covid, mas eu diria para você que provavelmente nós vamos chegar ao final da pandemia vendo justamente que a obesidade foi um dos grandes vilões, um dos grandes fatores de risco para o agravamento do Covid e para as mortes relacionadas ao Covid. Existem alguns outros fatores ligados ao excesso de peso que não a comida, a má alimentação? Olha, tem pouquíssimas doenças que podem afetar aí a obesidade, mas de uma maneira geral, ninguém consegue ganhar peso sem comer. Você não consegue aumentar o seu peso se você não consumir calorias. Vamos supor que você tem uma doença cujo seu metabolismo basal seja extremamente baixo. Se você não comer, você não vai ganhar peso. Então, toda vez que você vê um excesso de peso, você está ligando ele a uma alimentação. O que as pessoas se confundem é que muitas vezes você pode pegar duas pessoas e submetê-las à mesma dieta. E uma pessoa emagrece e a outra não. Porque sim, tem fatores ligados ao metabolismo, ao gasto que aquela pessoa tem daquele tipo de alimento, ao grau de absorção que cada pessoa tem daquele tipo de alimento. Mas, sem dúvida nenhuma, sem você estar comendo, você não tem como ganhar peso. Então, sem dúvida nenhuma, você tem que controlar a alimentação. O que eu falo para os meus pacientes, o que o obeso me fala, sem ele me contar, qual a história que ele está me contando? De uma pessoa que não consegue controlar a alimentação. Se ela controlasse a alimentação em 100% do tempo, ela não teria nenhum grau de obesidade, ou ela pesaria basicamente o quanto ela quer pesar. Então, em algum momento, ela perde esse controle sobre a alimentação dela. Então, sim, todo tipo de obesidade está ligado à alimentação. Podem haver outros fatores? Podem, mas a alimentação é, sem dúvida nenhuma, o principal fator que vai te levar ao ganho de peso. O que a gente pode ver é por que algumas pessoas comem mais, por que algumas pessoas têm uma predileção por certos tipos de alimento, e assim por diante. Nós temos um sistema no nosso corpo que liga muitas vezes o hábito de comer à atividade emocional. Então, toda vez que a gente tem uma ansiedade, um nervosismo, uma depressão, a gente entra num sistema onde a gente quer buscar alguma coisa que gere prazer para compensar aquilo dentro da gente. Para nossa infelicidade, comer gera prazer. Comer gera uma sensação de bem-estar. E quase nunca é alface. Tipo, ninguém fica estressado e fala, puxa, eu queria uma saladinha de alface agora para eu dar uma relaxada. Quanto mais o alimento for um carboidrato, quanto mais esse carboidrato for refinado, maior a sensação de bem-estar que você tem comendo. E nós comemos muito por isso. Veja quantas pessoas vão ficar estressadas e vão falar, não, peraí, eu vou dar um minutinho aqui, eu vou tomar um cafezinho, e vai lá e come junto com o cafezinho. Ou, nossa, hoje eu estou estressada, vamos sair para beber, vamos sair para comer. Basicamente todas as nossas saídas, todos os momentos sociais nossos hoje são vinculados a comer, a ir comer junto. É difícil você vincular. Se você vai fazer uma festa, você vai fazer qualquer coisa, qual a principal coisa que você pensa na festa? O que eu vou servir para comer? O que vai ter para comer? O que vai ter para beber? Então tem um vínculo emocional também muito grande ligado à obesidade. Tá, o pessoal está participando aqui, obrigada por mandarem as perguntas. E aí fizeram 3 perguntas diferentes, mas eu acredito que elas estão vinculadas, então eu vou ler as 3 Perfeito. E aí responder de uma vez só. Perguntaram se medicação pode contribuir para o aumento do peso, e aí depois perguntaram se o mau funcionamento da tireoide pode contribuir para o excesso de peso. E a Tatiana perguntou assim, ó, se uma pessoa adquire hipotireoidismo, ela pode reduzir a velocidade do seu metabolismo e aumentar o ganho de peso com a mesma ingestão calórica? Sim, então vamos lá. Em relação à tireoide, o mau funcionamento da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, ele pode estar ligado a uma redução do metabolismo basal. Então, se você está aqui comendo a mesma coisa, mas por algum motivo a gente reduz o seu metabolismo basal, aquela mesma alimentação, sim, pode proporcionar um aumento do peso. O que muitas pessoas esquecem é que a pessoa que... Eu tenho um problema de tireoide, mas eu estou tomando um remédio da tireoide,
É como se eu não tivesse. Tá. Então, para que a tireoide cause o efeito, você precisa ter o problema e não tratá-lo. Se você não faz o tratamento, ok, isto pode levar. Lembrando sempre que, de novo, veja que mesmo que você tenha um problema de tireoide, mesmo que você não trate, você precisa comer. Se você não comer, não vai engordar. Tá certo? Acho que a outra pergunta... Medicamentos. Se medicamentos Medicamento. Tem influenciam. alguns, tem sim medicamentos que podem influenciar, por exemplo, as pessoas a comerem. Podem abrir o apetite, podem levar a pessoa a ficar mais ansiosa, nervosa, estressada. Por exemplo, tem muitas mulheres que, ao tomar pílulas anticoncepcionais, acabam alterando o emocional. Como nós acabamos de falar, se você altera o emocional, então sim, você pode levar o paciente a comer mais. Então, por exemplo, tem pessoas que lidam com ansiedade que, se ela fica muito ansiosa, ela não come. Normalmente você vê isso em pessoas muito magras, ela não come, ela fica ansiosa, passa o dia inteiro sem comer. Por outro lado, tem pessoas que ficam ansiosas e passam o dia inteiro comendo. Então, se você tem uma medicação, por exemplo, que possa alterar o estado emocional do paciente, então sim, essa medicação ela pode abrir o apetite. Tem muitos remédios que são usados para tratamento de depressão, de ansiedade, que causam isso. Ao mesmo tempo, tem outros que inibem o centro da fome e tem outros que podem induzir você a comer. Tem muitos remédios que podem induzir, mas, de novo, induzir não quer dizer que obrigatoriamente você vai comer. E para ganhar peso, você precisa comer. Se você não comer, você não vai ganhar peso. Tem alguns remédios, por exemplo, hormônios, novamente, que podem causar inchaço. Então, tudo que é hormônio pode causar acúmulo de líquido extracelular, inchaços de uma maneira geral. Por isso que, de novo, mulheres que tomam anticoncepcional, às vezes viram e falam, eu estou inchada. Sim, você retém líquido. Mas essa retenção de líquido, ela tem um limite. Você não vai reter 50 quilos de líquido. Você vai reter 2, 3, 4 quilos de líquido, né? De retenção hídrica, tal, mas não vai passar muito disso. Tá? E, por exemplo, quem toma corticoide? Porque falam que incha muito, né? Que é uma Mesmo coisa... Fica o, assim... o corticoide, na verdade, ele é como se fosse um hormônio, né? Ele vai se traduzir basicamente como se fosse um hormônio. Então, sim, ele acumula líquido, né? Então, se você tomar muito corticoide, então tem algumas doenças que você é obrigado a tomar um excesso de corticoide, você vai ter o acúmulo de líquidos, podendo levar até aquela face bem arredondada, né, de acúmulo de líquido, pernas bastante inchadas, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, esse tipo de acúmulo acaba induzindo o paciente a comer. E acaba, muitas vezes, se você estiver tomando um corticoide, a tua atividade física é limitada. Então, veja, sempre que a gente falar em obesidade, sempre que a gente falar em sobrepeso, dificilmente a gente vai achar um único fator como gerador daquele problema. É um monte de microfatores em volta do paciente que faz ele ganhar peso, e não apenas um. De novo, vou correlacionar a cirurgia. Por isso que quando a gente fala em fazer a cirurgia, se eu falar para você assim, olha, vamos diminuir o tamanho do seu estômago, ou vamos diminuir o tamanho do seu estômago e do seu intestino, e eu não vou estar corrigindo o problema, porque tem vários microproblemas em volta desse paciente que precisam ser corrigidos para que o tratamento dê certo. Por isso que hoje nós falamos cada vez mais em um tratamento multidisciplinar. Não dá mais para apenas um médico, nós precisamos da psicóloga, da nutricionista, do fisioterapeuta, nós precisamos de muitas vezes, muitos profissionais para conseguir tratar a obesidade da maneira que ela deve ser tratada, porque são muito microfatores que levam. Nunca vai ser uma coisinha só isolada. Perguntaram aqui também se existe metabolismo lento, se isso é verdade. Existem pessoas que têm o metabolismo mais lento e outras que têm o metabolismo mais rápido. Hoje a gente sabe que tem sim, tem pessoas que podem ter um metabolismo mais lento, mas uma coisa que normalmente é meio ligado à genética do paciente. Não temos ainda como comprovar, não é uma coisa comprovada, mas a gente sabe que realmente existem pessoas com metabolismo mais lento ou que fazem as coisas mais devagar. A gente tem que lembrar também que quando nós envelhecemos, o nosso metabolismo tende a ser mais devagar. Então, você pegar o metabolismo de uma criança, ele é muito mais acelerado, até por fatores de crescimento do que o nosso. E conforme a gente envelhece, esse metabolismo vai ficando mais devagar. Nós vamos ficando mais devagar. Veja que muitas vezes, quando você tem 20 anos de idade, se o ônibus está passando,
Você olha e fala, nossa, eu vou dar um pique até ali, até o ponto de ônibus. Porque eu consigo dar um pique até o ponto de ônibus. E é só um pique. Muitas vezes você vai ficando mais velho, às vezes o joelho está um pouquinho mais dolorido, você olha para o ônibus e fala, não, deixa ele embora, eu vou esperar o próximo ônibus que vai passar. Então, a gente começa a fazer as coisas mais devagar. Quando você tem 20 anos de idade, você sobe escada pulando de 2 em 2 degraus. Quando você vai indo cada vez mais, você vai dando aquele passinho cada vez menor. E isso também vai traduzir a metabolismos mais lentos, porque você está fazendo as coisas mais devagar. E aí, mais um malefício da obesidade. Conforme você vai ganhando peso, você vai fazendo exatamente a mesma coisa. O obeso ele vai passando a se mexer cada vez mais lentamente. Portanto, muitas vezes gastando menos energia. Ao mesmo tempo, quando você começa a ser muito obeso, você ao movimentar uma grande massa corporal, você gasta mais energia, porque você gasta muito mais energia para movimentar 100 quilos do que para movimentar 50. Então, de novo, é sempre uma complexidade a estudar a obesidade. É sempre uma complexidade. É difícil falar para uma pessoa que o fator dele de obesidade é tal. Daí a necessidade, muitas vezes, ele vir ao consultório e a gente fazer uma análise individual. Muitas vezes, o que levou um paciente à obesidade não é o que levou o outro. Por isso que fazer comparativos é sempre muito difícil. Ah, mas, nossa, o meu amigo faz tal coisa e ele tem tal resultado. E eu fiz a mesma coisa, não tenho. Você tem razão, você não tem. Você é um indivíduo diferente dele. Nós temos que olhar de uma maneira muito mais complexa para isso. Tá. Perguntaram uma coisa aqui que eu achei super legal, adorei a pergunta, que é se o excesso de sódio pode estar ligado à obesidade. Consumir muito sódio. Sim. Olha, eu me lembro de uma história que meu avô tem fazenda de gado. Meu pai uma vez estava conversando com ele estava me falando que tem um coxo para o gado para lamber sal. Uhum. Não existe um mecanismo absolutamente perfeito, mas sem dúvida nenhuma, quando você consome sódio, abre o apetite. Você come mais. Né? Então, você ficar consumindo excessos de sódio está ligado muitas vezes a você comer mais. Eu tentei fazer uma vez um experimento pessoal simples, que era o fato de eu comer e eu ficar tomando refrigerante zero, que tem excesso de sódio, e para mim a fome bateu mais rápido. Então, assim, o sódio está ligado a isso. Lógico, o excesso de sódio está ligado também a aumento de pressão. Então, muitos pacientes são hipertensos, excesso de sódio. Assim como o excesso de sódio está ligado à retenção hídrica, né? Porque o corpo compensa excesso de sódio segurando água. Eu achava que eles davam sal para o boi para ele tomar mais água e para ele ficar mais inchado, e com isso eles conseguiam vender por um peso maior, sabe? Como se o gado fosse mais pesado. De uma maneira geral, você deixa o coxo de sal e aquilo vai abrindo o apetite. De uma maneira geral, ele come mais. E para nós, basicamente, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Perguntaram aqui se você indica algum medicamento ou se normalmente o tratamento mais recomendado é a cirurgia. Eu acho que é isso que a pessoa quer saber. Entendi. Assim, o tratamento da obesidade ele pode ser feito de diversas maneiras, né? Nós temos desde tratamentos clínicos, que vão só de uma orientação psicológica, a orientação nutricional. Ele pode ser associado a medicações, então todas essas medicações que podem ser desde medicações para diminuir a ansiedade, controle emocional, a medicações para controle da fome, a medicações que podem fazer com que o intestino absorva menos gorduras. Então, nós temos hoje uma grande gama de remédios, de tratamentos nutricionais, de tratamentos físicos para obesidade. Muitas vezes depende do que cada paciente tem como objetivo, o que cada paciente quer. Qual é o seu objetivo? E a cirurgia de obesidade, ela não precisa nem ser o primeiro, nem ser o último. Ela é apenas mais um recurso que nós temos para tentar ajudar o paciente nessa luta contra o peso. Sempre lembrando que é para ajudar o paciente. Nós não temos hoje uma pílula mágica, um remédio, ou mesmo a cirurgia que eu posso falar, ó, faz a cirurgia, ou tome esse remédio e você vai ser magro. Se o paciente não mudar os hábitos de vida, ele vai voltar a engordar. Uma outra coisa que a gente sempre vê é a mesma. Perder peso é muito fácil, gente. Você fecha a boca, você perde peso. Todo mundo já perdeu peso. Às vezes você não perdeu a quanto você quer. Eu quero perder 30, mas eu fechei a boca e perdi 2, 3.
Porque perder peso é fácil, o difícil é manter a perda de peso. Porque para manter a perda de peso, você tem que ter uma alteração do seu comportamento. Então está muito mais ligado a isso. Muitas vezes a gente usa remédios para tentar ajudar o paciente a manter esse comportamento por um período maior. Então, assim, não é que tem um remédio. O remédio depende de cada paciente. Cada paciente pode se dar melhor com um ou com outro. O importante é que os remédios para a obesidade, de uma maneira geral, eles são remédios que um médico precisa controlar. Não é um remédio que dá para você ir numa farmácia, comprei um ali, vou tomar como se fosse uma Novalgina para dor e vou resolver o problema. Não, ele precisa ser visto, o paciente, entender qual é a necessidade do paciente, muitas vezes entender aquilo que eu falei para você, qual é o ponto fundamental que levou aquele paciente a ganhar peso. Para as pessoas, muitas vezes, é diferente o que levou cada pessoa a ganhar peso, e a gente tentar trabalhar em cima disso. De você saber se você vai trabalhar mais com a fome, se você vai trabalhar mais com uma compulsão por comer certos tipos de alimento, com a ansiedade da pessoa, se há total falta de atividade física. Para cada um, nós vamos ter um tipo de tratamento diferente. Perguntaram se é mais indicado Saxenda, eu acho que é assim, não sei, ou Victoza. Saxenda e Victoza são basicamente a mesma medicação, né? Eles não têm uma diferenciação. O Victoza é uma marca, como se fosse uma marca, o Saxenda é outra. O Saxenda, ele vai um pouquinho, o Victoza, genericamente falando, ele vai até 1,8, o Saxenda vai até 3,0. É só essa a diferença. Mas entre Saxenda e Victoza é basicamente uma diferença de marca. Não tem muita diferença, em princípio, e nem na atividade da medicação. Quando um paciente chega, é importante tentar encontrar a causa daquela obesidade, daquele excesso de peso e tentar trabalhar nessa causa. Essa causa pode ser psicológica e aí é indicado um psiquiatra para o tratamento ou o próprio remédio que vocês já utilizam ali, ele já trabalha as questões ligadas à ansiedade e tudo mais, para que a pessoa consiga ter uma redução alimentar. Veja, como eu te falei, eu diria para você que quase 100% dos obesos têm algum vínculo psicológico com a obesidade, por comer de maneira psicológica. Alguns mais, outros menos, mas algum grau de problemas no psicológico, a grande maioria dos pacientes tem. Nós indicamos, por isso, a equipe multidisciplinar, nós indicamos sempre o acompanhamento psicólogo. Lá atrás, no começo das cirurgias de obesidade, a gente obrigava o tratamento psicológico, seja com o psicólogo ou com o psiquiatra, ou muitas vezes a somatória dos dois. No entanto, o que foi acontecendo com o passar do tempo? Nós fomos percebendo que o paciente que não quer fazer, que não quer fazer um acompanhamento, naquilo passava a não ser bom, passava até a ser ruim. Nós tivemos pacientes que passaram a nem gostar de ouvir o nome da palavra psicólogo porque ele foi obrigado a ir lá. Mas se você parar, se nós olharmos, nós sempre vamos indicar um tratamento psicológico contínuo, anterior, por exemplo, à cirurgia de obesidade, durante tratamentos clínicos e posterior à cirurgia de obesidade. Eu acho que o paciente ele precisa do aval do psicólogo, do psiquiatra, até ele estar bem, estável emocionalmente, antes de parar qualquer tipo de tratamento. Como que funciona a cirurgia bariátrica? Em que casos que ela é indicada mesmo? Que ela é a melhor oferta que a gente pode fazer para o paciente? Melhor oferta vai ser sempre um ponto ali, né? De novo, você pode pesar 200 quilos e a melhor coisa para você vai ser, de repente, fazer um tratamento com medicação ou simplesmente te tirar de onde você está e começar a fazer uma atividade física e uma atividade nutricional. Então, de novo, a melhor opção não, ela é uma das opções. Nós vamos sempre conversar com o paciente para entender o momento dele. Eu acho que a cirurgia de obesidade, ela tem um momento certo. Muitas vezes tem pacientes que vão no consultório a primeira vez, ele ainda não está preparado, ele vai voltar para casa, ele vai pensar, ele vai conversar com a família, muitas vezes ele vai tentar outras coisas, ele vai voltar. Então eu acho que cada um tem o seu momento. Uma coisa que eu tenho muito medo, muitas vezes no consultório, é o paciente que vem para fazer a cirurgia de obesidade empurrado pela família. Né? O paciente que chega ali e fala, quando você vai conversando com ele, é como se ele estivesse te contando assim, olha, eu vim aqui porque eu estou de saco cheio de todo mundo falar na minha orelha, de todo mundo falar que eu tenho que operar, então eu vim aqui. Então eu vim aqui, eu quero resolver. Esse paciente, ele não está preparado para mudar os hábitos dele.
E a cirurgia, de novo, sem a mudança de hábito, ela não vai funcionar. Por isso que ela não é o melhor tratamento, ela é o tratamento para o momento adequado do paciente. É o momento que nós temos que saber avaliar de uma maneira geral. Hoje, a cirurgia de obesidade, quando nós pensamos no que a Organização Mundial de Saúde prega, nós estamos usando aquele índice que é o IMC e falando assim, olha, um paciente com índice de massa corpórea acima de 35, que possua comorbidades, doenças associadas à obesidade, ou que possua o IMC acima de 40, é um candidato, é um indicativo para a cirurgia de obesidade. Nós acreditamos que uma pessoa que tenha mais de 20 quilos para perder pode ser candidato a uma cirurgia de obesidade, porque o risco cirúrgico hoje e o benefício de você perder 20 quilos é muito grande. Então, vale a pena. Tem que sentar, tem que ponderar, tem que avaliar indivíduo por indivíduo. Então, não é qualquer paciente. Nós temos que avaliar. Tem que avaliar de novo o entorno, o que cada paciente tem, o que cada paciente traz de história e de comorbidade. Perguntaram aqui, ó, se tivesse um casal onde os dois são obesos e um só fizer a cirurgia, normalmente o outro também emagrece? Só se ele fizer junto o tratamento depois, né? Olha, uma coisa engraçada da cirurgia de obesidade, não sei se engraçado ou trágico, existem muitas vezes um índice de divórcio muito grande. Se você tem um casal de obesos e um resolve emagrecer e o outro fica parado, é como aquela coisa assim, eu quero mudar, eu entendi que eu quero ter mais saúde, então eu pego e tomo um caminho de mudança. E aí quando você olha para o seu parceiro e vê aquela pessoa parada, tem muitas vezes, muitos casos que podem dar até divórcio. Eu acho que as pessoas, quando são casadas, têm que caminhar juntas. Elas têm que enxergar juntos. Elas decidiram traçar um caminho juntos. Então, sim, muitas vezes um opera, o outro resolve, pô, eu não preciso operar, mas pô, eu vou fazer uma dieta junto com você, nós decidimos que aqui em casa nós vamos comer melhor, nós decidimos que aqui em casa nós vamos fazer exercício juntos. Por que não? Com certeza os dois podem emagrecer juntos. Então, a Célia falou aqui que fez cirurgia há 10 anos e ela se arrepende de não ter feito antes, porque a vida dela mudou muito para melhor em todos os sentidos. E que até hoje ela conseguiu manter o peso e o MC. Legal, obrigada por compartilhar com a gente. É bom. Eu acho que, assim, todo mundo que fizer uma cirurgia de obesidade, perder peso e manter essa perda de peso, o primeiro pensamento dessa pessoa é: por que eu não fiz isso antes? Porque realmente é muito ruim o excesso de peso. Traz muitas coisas. Você deixa de fazer coisas por causa do excesso de peso. Desde, às vezes, uma simples caminhada que alguém chega para você e fala, vamos caminhar? Fala, puta, não caminhar, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Então, eu acho que o problema maior da obesidade é que ele é limitante. Ele vai te limitando de pouquinho em pouquinho. Parece que não, porque você vai se acostumando com aquilo, mas ele vai te limitando. Ele vai te tirando pequenas coisinhas. Bom, se a gente for ver filosoficamente que a vida é formada de pequenas coisas, né? Então, se você viver bem é você ter várias pequenas coisas que te trouxeram, você passar a ser privado de pequenas coisas, no futuro pode ser muita coisa, né? Mas muitos pacientes que estão bem, eles vão sempre pensar isso. Por outro lado, nós temos que lembrar que nós temos pacientes que operaram e voltaram a engordar, que sempre vão olhar para isso e vão falar, nossa, isso é ruim, porque agora eu sou operado e ainda sou obeso. Quer dizer, eu fiz uma cirurgia e não resolvi o meu problema. Muitas vezes esse paciente ele precisa entender que ele precisa mudar. O legal da cirurgia de obesidade é que muitas pessoas têm uma visão da cirurgia de obesidade da seguinte maneira: eu opero, então eu perco peso durante o primeiro ano. Passou o primeiro ano, eu não perco mais peso. Não, a cirurgia de obesidade é uma ferramenta que estará com você para o resto da sua vida. Então, mesmo que o paciente volte a engordar, e alguns voltam no consultório e falam, doutor, eu voltei a engordar. É só a gente fazer de novo. Vamos fazer a dieta, vamos seguir, vamos ter disciplina na alimentação, vamos fazer atividade física, que esse paciente volta a emagrecer com mais facilidade, com mais velocidade do que qualquer outro paciente que não fez cirurgia. Né? Então a cirurgia sempre vai estar, esse mito de que ela emagrece só no primeiro ano. Não,
Ela emagrece quando você usa a ferramenta que você tem. Se você usa a ferramenta que está dentro de você para te ajudar, ela vai te ajudar ad eterno. Você pode ganhar peso, você vai voltar a perder peso, é só usar a ferramenta. Quais são os tipos de cirurgia que existem? Estão perguntando aqui. Existem Tem mais mais? de 10, nossa, existem mais de 10 tipos de cirurgia de obesidade, né? Hoje no Brasil, talvez aí as duas mais famosas seria a sleeve gastrectomy ou a gastrectomia vertical, é a mesma cirurgia, que é uma cirurgia só no estômago, o bypass, que é a somatória de uma cirurgia gástrica junto com uma derivação intestinal, e ainda existe bastante duodenal switch, que seria uma restrição gástrica e uma derivação intestinal maior que a do bypass, talvez hoje não, nem tanto feito, mas você vai ter banda gástrica, escopinar, você tem várias técnicas que foram usadas, talvez ainda sejam usadas por muitos cirurgiões. Veja, o que talvez o ponto mais interessante das cirurgias de obesidade seja o seguinte: por que existem várias técnicas? A questão talvez seja essa. Por quê? Primeira resposta a isso é porque nenhuma técnica de cirurgia de obesidade garante que você vai ser magro. Entenda, se eu pudesse ter uma cirurgia que eu fizesse, custe o que custar, mas eu pudesse fazer essa cirurgia e falar, ó, paciente, se você fizer essa, eu garanto que você vai ser magro pro resto da vida. Bom, a gente só faria aquela. Você não precisa ter um monte de tipos de cirurgia de obesidade. Fazia só uma. Ao mesmo tempo, toda cirurgia de obesidade ela vai mudar como você é por dentro, como é a sua fisiologia natural, como você nasceu. Portanto, todas as cirurgias de obesidade podem ter efeitos colaterais. Podem, não quer dizer que vão. Nós também não temos nenhuma cirurgia que seja ausente de efeitos colaterais. E por isso, muitas vezes, a necessidade de um número maior de cirurgias, porque cada cirurgia vai ser melhor para um tipo de paciente. Então, nós vamos fazer uma análise individual dos pacientes para saber qual que é o melhor tipo para cada paciente. Tá, perfeito. Eu nem sabia que existiam tantas assim. Achei que só existia o balão e dava para colocar também arma. Hoje isso não se faz mais. O balão, na verdade, é uma endoscopia. Ele nem é uma cirurgia. Hoje a gente faz as cirurgias por laparoscopia, que é aquela que faz furinhos na barriga. Nós colocamos uma câmera, ou podemos usar até o robô, né? Que vai ser uma câmera e a gente faz a movimentação pelo robô. Mas essa é a laparoscopia, essas são as cirurgias. Agora, tem procedimentos que podem ajudar o paciente que são feitos por endoscopia. Então, você pode entrar com uma endoscopia e colocar um balão gástrico. Hoje, nós já temos a cirurgia, a gastroplastia por endoscopia. Então, o paciente entra por endoscopia e dá pontos no estômago. De novo, cada procedimento vai ter uma indicação diferente, depende muito do que o paciente quer, qual o objetivo do paciente, como ele se comporta frente a tipos alimentares. São todas essas nuances que nós vamos ver dentro do consultório individualmente com cada um. A Regina perguntou qual é o custo que tem hoje uma cirurgia e se existe algum convênio que cubra 100%. Todos os convênios cobrem 100% a cirurgia de obesidade, desde que você siga as normatizações aqui no Brasil da ANS. Então, ter o IMC acima de 35 com duas comorbidades, ter o IMC acima de 40, ter a obesidade há pelo menos 2 anos consecutivos. Então, tem uma série de critérios que, se você está dentro desses critérios, os convênios cobrem 100% a cirurgia. A ANS diz que eles têm que cobrir, sim. Quanto ao custo da cirurgia, aí depende muito, porque depende em qual hospital que você vai fazer. Cada hospital vai ter um custo. Fica difícil falar um preço para a cirurgia sem saber exatamente quem é o paciente, como vai ser a cirurgia, se ele tem comorbidades, qual o hospital que ele vai utilizar, se ele vai precisar de um UTI no pós-operatório, se ele não vai, qual o acompanhamento que nós vamos dar para ele depois. Então, assim, tem uma série de pequenos conotações que vão relativar o preço do paciente. Mas os convênios cobrem 100% e todos eles cobrem. Às vezes, o que acontece é que quando o médico ele não é cadastrado em um convênio, muitas vezes os honorários do médico são pagos de maneira particular. Mas o convênio é obrigado a ter pelo menos um, e no caso no Brasil nem são um, a ANS diz que cada região tem que ter um médico, tem toda uma quantidade de médicos por especialidades
que a ANS determina que os convênios tenham que ter. Então, o convênio tem sim que te oferecer o tratamento 100% pago pelo convênio. O Eric perguntou aqui se sleeve tem mais reganho do que bypass. O sleeve gástrico, né, que é a cirurgia somente do estômago, ele tem muitos trabalhos que tentam falar que o bypass perde mais peso ou perde menos peso e assim por diante. Eu volto sempre à mesma insistência. Quem perde peso ou não é o paciente. Quem perde peso ou reganha peso é o paciente. Se você um dia encontrar um paciente que fez uma cirurgia de obesidade e ele está magro, não precisa perguntar para ele quem operou ele. Pode dar parabéns, porque se ele está magro é porque ele mudou os hábitos de vida. Foi difícil, mesmo fazendo uma cirurgia de obesidade, é difícil de manter o peso. Não é fácil. Não é fácil lutar contra o nosso meio, como eu falei. Não é fácil você viver num meio onde todo mundo faz tudo por comida, assim, todos os lugares que a gente vai, a gente está ali com comida, a comida mais bonita é sempre a comida mais calórica, esse tipo de coisa. Então, dê parabéns. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que voltou a ganhar peso é uma pessoa que voltou a ter hábitos como o que eles tinham anteriormente. Normalmente, uma pessoa que volta a ganhar peso é uma pessoa que tem algumas características, às vezes, muito marcantes. Ou ele está comendo doce, ou ele está bebendo refrigerantes, ou ele está tomando bebida alcoólica. Normalmente são sedentários e muitas vezes com autoestima muito baixa. Então são características e muitos disso está relacionado ao paciente e não a um tipo ou outro de cirurgia. Tá, perfeito. E a cirurgia, é verdade que ela cura a diabetes? Tem esse mito aí, né? Com relação à cirurgia. Isso é falso, é verdadeiro? Eu diria para você que hoje muitos trabalhos mostram que 80% dos pacientes que são diabéticos, principalmente diabéticos de curto período, então que a pessoa não é diabética há menos de 10 anos, quando ele é submetido a uma cirurgia bariátrica e metabólica, né, ele vai ter uma diminuição do peso corporal e muitas vezes ele deixa de ser diabético. Esse deixar, esse curar é uma coisa muito entre aspas. Nós estamos falando de pacientes que voltaram a ter glicemias normais sem uso de medicação. Ah, mas isso é cura. Veja, nós temos que olhar esse paciente a longo prazo antes de falar em cura. Né? Então, tem que ficar esperando, aguardando, vendo se esse paciente não vai voltar. Agora, a obesidade, para nós, ela é uma... Sabe quando você tem uma pessoa que é fumante? E aí, se ela parar de fumar, o quanto ela fumou, o quanto ela já estragou do pulmão dela, está estragado. Ela pode parar de fumar, o que é muito bom, vai melhorar muito a vida dela, mas o que ela já estragou, está estragado. A obesidade é exatamente a mesma coisa. O que a obesidade já estragou, você pode emagrecer, mas não vai voltar atrás. Isso você vai ver na pele, né? Por isso, muitas vezes, tem pessoas que vão fazer cirurgia plástica. Você vai ver no sistema músculo-esquelético, como eu falei, você vai ter uma artrose, pô, você emagreceu, o seu joelho parou de doer, melhorou. Ok, mas o grau de artrose está lá. Ele não vai mudar porque você emagreceu. O diabetes, muitas vezes, é a mesma coisa. Ele é uma doença degenerativa. Ela vai matando, muitas vezes, células pancreáticas, vai matando microvascularização no nosso corpo. Sim, pode chegar uma hora que esse diabetes, mesmo você emagrecendo, ele possa se tornar irreversível. Ou seja, não dá para falar que uma cirurgia bariátrica vai curar o diabetes, porque vão ter pacientes que vão fazer a cirurgia e não vão se curar do diabetes. Talvez eles melhorem o controle, tomem menos remédios para obter o mesmo resultado. Mas não dá para falar que eles vão curar, porque depende muito do momento que esse diabetes está avançado ou não, que nós vamos pegar esse paciente. Por isso que muitas vezes a gente está vendo a cirurgia ser colocada cada vez mais precoce, quer dizer, tentar mitigar todos esses problemas que a obesidade levou o paciente a ter. Então, quanto mais rápido a gente fizer o paciente emagrecer, melhor para ele. Melhor para ele em todas as condições, porque menos ele estragou o corpo dele. E para quem está em casa e assistindo a gente, quando que é o ideal buscar um médico, uma ajuda, uma intervenção médica para conseguir emagrecer? Eu Qual acho que é que o momento, assim? Ou quando que eu consigo fazer isso sozinha, sabe? Porque tem muita gente que tenta e... Sabe aquela questão que é tão difícil da gente falar, que é o bom senso?
tem tanta coisa que a gente fala assim, não, é uma questão de bom senso, é uma questão de equilíbrio. Eu acho assim, se você tem um sobrepeso, você fala, ó, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer uma análise, que eu acho que é isso que falta às vezes às pessoas, sobre o que eu estou comendo e o meu hábito de vida. Faça uma autoanálise. Olha, muitas vezes uma coisa muito legal de ser feita é um diário alimentar. Porque quando a gente começa a pensar, por exemplo, se eu perguntasse para você, o que você comeu anteontem? Foi tipo anteontem. E às vezes você tem que puxar na cabeça para tentar lembrar tudo que você comeu. Hoje tem uma série de aplicativos no celular que faz isso. Passa uma semana, pega uma semana, anota tudo que você comeu ali. Aí você anota o teu peso no começo da semana e no final da semana. E tenta dar uma olhada, tenta fazer um comparativo sobre o que você comeu, o quanto você fez de atividade física e como se comportou o seu peso ali. Muitas vezes, se você for uma pessoa que consiga ver isso, você consegue olhar e falar, puxa vida, olha, será que essa semana eu comi muito pão? Eu comi muita massa? Puxa, olha, eu achei que eu tinha comido doce essa semana uma vez só, mas a hora que eu anotei aqui, pô, eu comi 3, 4 vezes. Então, muitas vezes você consegue enxugar com bom senso, olhar para aquilo ali e dar uma enxugada. Quantas são as pessoas que muitas vezes querem perder 1, 2 quilos e faz sozinha, faz uma dieta, dá uma diminuída tal. Eu acho que quando você começa a ter muitos quilos a perder, eu diria mais de 10 quilos a perder, primeiro você meio que perdeu o controle sobre você mesmo. Então, você já tem uma situação um pouco mais desfavorável, né? Agora, você pode procurar o médico em qualquer momento, mas se eu tivesse que chutar um valor para nós agora, eu diria a partir de uns 10 quilos, é bem difícil você sozinho conseguir encontrar todos os microproblemas que você tem que te levaram àquele sobrepeso, e é muito difícil, talvez, você conseguir corrigi-los. De repente, ter uma orientação de uma nutricionista, de um endócrino, de um clínico, de um gastro, falando, olha, dá uma melhorada aqui, dá uma melhorada ali. Muitas vezes um personal, tem muitos personagens que são muito bem treinados, professores de educação física que também vão te ajudar. Olha, tenta dar uma diminuída aqui, tenta dar uma diminuída ali. No final das contas, nós todos temos um certo bom senso. Tipo, todo mundo sabe que pizza engorda. Nós comemos porque comemos, mas no final das contas, quem não sabe? Todo mundo sabe também que se você comer só um pedaço é uma coisa, se você comer 3 é outra. Então, assim, dá para ter bastante bom senso, é só querer. Eu acho que quando você quer perder peso, você tem que sair de cima do sofá. Você tem que sair da mesmice e começar a trabalhar em relação a isso. Dá para fazer sozinho? Dá. Você vai ver histórias e mais histórias na internet de pessoas que perderam 100, 150 quilos, desde que levantem e comecem a mudar o entorno. Muitas vezes os pacientes acabam procurando o médico para a gente ver se ele está saudável, se ele não está. Agora, quando nós estamos falando da obesidade, muitas vezes é importante procurar o médico para fazer uma avaliação cardíaca, para saber se você pode fazer exercício, para fazer uma avaliação ortopédica, para fazer uma avaliação endocrinológica, ver se você não tem nenhuma disfunção que a gente possa ter que corrigir anteriormente. Então, assim, procurar o médico ele vai ter várias funções. Procurar uma ajuda pode ter essas várias funções. A Karina perguntou se é verdade que todas as pessoas que operam deixam de roncar. Não necessariamente. Na verdade, quando você ganha peso, muitas vezes você acaba engordando o pescoço. Então, quando você deita, a glote cai lá para trás e as pessoas têm a chamada apneia do sono. Então, quando a tua apneia do sono, quando o teu ronco é por razões obstrutivas ligadas à obesidade, quando você emagrece, melhora bastante. Agora, tem pessoas que vão, mesmo magra, podem roncar, ou se tiver alcoolizado, que tudo fica mais flácido, né? A musculatura fica mais relaxada, acaba roncando porque está alcoolizado, esse tipo de coisa. Hoje tem um exame que é a polissonografia, que ela tenta identificar essa apneia, né? A razão pela qual você ronca. Pode ser a amígdala, que é muito grande, pode ser obstrução nasal, por isso que é como as pessoas que usam máscaras com CPAP e BIPAP para dar uma melhorada, para não roncar. Então, não é só a obesidade. Muitas vezes, se o ronco estiver ligado, olha, doutora, eu comecei a ganhar peso e aí eu comecei a roncar, é muito provável que a hora que ele perder peso, ele pare de roncar, né? Mas não é o único fator de roncos, não é a obesidade. Estão perguntando se quem gosta muito de comer doce substituir por fruta é válido. Sim e não. Primeiro, assim, a fruta, ela tem um doce natural, né? Então, assim, logicamente, uma fruta é melhor do que açúcar.
Então, você fala para mim se eu quero comer um quindim ou eu quero comer um brigadeiro e, em vez disso, eu vou comer uma banana, uma maçã, um pedaço de manga. É válido? É válido. Talvez seja nutricionalmente muito melhor, valores nutricionais muito melhores e assim por diante. Mas se engana quem pensa que frutas não têm calorias e que é porque é fruta eu posso comer à vontade. Ao contrário, tem muitas frutas que são extremamente calóricas. Manga, abacate, são extremamente calóricas. Então, nós temos que sempre tomar cuidado com a quantidade. Não quer dizer liberdade. Mas, por exemplo, entre um brigadeirinho e um pedacinho de fruta provavelmente é muito melhor. A cirurgia bariátrica, ela traz algum tipo de prejuízo a longo prazo para a vida dos pacientes? Pode trazer, principalmente para aqueles pacientes que não fazem acompanhamento. O que nós sempre dizemos no Instituto é que todo paciente que faz uma cirurgia de obesidade, ele precisa ter acompanhamento, seja da equipe que fez, seja de uma equipe que entenda da cirurgia de obesidade para o resto da vida. Esse paciente deveria fazer exames pelo menos uma vez por ano. Doutor, eu não tenho nada. Perfeitamente, vamos fazer você não ter nada. Vamos continuar prevenindo. O que acontece muitas vezes é que tem pessoas, pô, eu emagreci, larga a mão por diversos que sejam os motivos e fica 4, 5, 6 anos sem ir no médico. Nós temos que lembrar que você está envelhecendo. Nós temos que saber como você envelhece. Tem pessoas que envelhecem muito bem, tem pessoas que envelhecem muito mal. Hoje nós estamos vendo aí, por exemplo, tumores, câncer, aparecer cada vez mais precoce. Então as pessoas precisam se prevenir. E a melhor forma da gente prevenir é ter contato com o seu médico. Então, no caso da cirurgia de obesidade, eu diria que a melhor situação para que você não tenha nenhum problema a longo prazo é manter a prevenção. É manter você fazendo exames periódicos, manter a gente periodicamente atuando sobre esse paciente, mesmo que ele esteja magro e sem sintomas. É o melhor paciente. Ele vai no médico, fala, doutor, eu não tenho sintomas, vamos fazer os seus exames, faz os exames, olha, tá tudo normal, fica tranquilo. Volta o ano que vem, nós vamos fazer isso de novo, de novo, de novo e assim por diante. Agora, muitas vezes, a hora que você vê na internet, pacientes que falam, nossa, eu tive vários problemas, tal, aí você vai perguntar para ele, qual é o seu grau de acompanhamento? Ah, eu fiquei anos sem acompanhar. Então, sim, podem gerar, como eu disse, a cirurgia de obesidade pode gerar efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais podem ser cumulativos a longo prazo. Eles precisam ser avaliados, eles precisam manter essa tutela do médico. A Cris perguntou o seguinte, 11 meses de operada com o Dr. Gustavo, tirei a vesícula há 3 meses e parei de emagrecer. O que fazer? A gente tem 2 minutos aqui para encerrar. Vai cortar na nossa cara. A vesícula não tem absolutamente nada a ver com a perda ou não do peso, né? Provavelmente ela parou de perder peso porque ela parou de fazer uma dieta tão rigorosa, né? Manter aquela disciplina alimentar, ou diminuiu nos últimos meses por causa da pandemia a atividade física. Então, o que fazer? Melhorar, reolhar para a dieta, fazer um novo diário alimentar, rever toda essa dieta e voltar a fazer atividade física, principalmente as atividades aeróbicas. Ó, tem só mais uma. A gente tem 1 minuto e 20 aqui, 20 segundos. O marido ronca muito e ele já fez polissonografia e disseram que não teria que usar o CPAP e sim fazer exercícios fonoaudiológicos. Procede? Sim, procede. Falhou um pouco a tua pergunta, mas sim, procede. Depende, como eu falei, depende do tipo de apneia que está apresentando. Então, tem muitas apneias que não têm a ver com a obesidade e que vão precisar de tratamentos outros, por exemplo, a fono. Vou ter que encerrar. Eu adorei. Muito obrigada, viu? Eu achei incrível a live. Obrigada a todo mundo que assistiu. E passo a palavra para você e depois encerro. Obrigado a você, obrigado por ter convidado. Sempre que... Olha, a obesidade é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Eu ficaria falando horas e mais horas. Acho que dá para tirar muitas dúvidas, dá para falar bastante. Então, sempre que ele quiser, muito obrigado a você e a todo mundo que está assistindo. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Tchau, boa noite. Boa noite.